Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a você que está nos ouvindo. Estamos dando início a mais uma live aqui na igreja. Queremos estar glorificando a Deus pela sua vida. Aqueles que estão presentes gostariam de ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração, vamos dar início à nossa live nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, queremos glorificar e exaltar o teu nome. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Muito obrigado, Deus, por essa noite e poder estarmos aqui para juntos estarmos louvando o teu nome. Obrigado por aqueles que já chegaram, aqueles que estão vindo a caminho, traga na tua paz. Aqueles que estão ouvindo essa live em casa, Senhor, tu possa estar trabalhando de uma maneira muito especial. Senhor, a tua filha que está ministrando a tua palavra, usa com poder e glória. Quero estar apresentando, Senhor, os teus filhos que estão se encontrando com alguma dificuldade, alguma enfermidade. Que nessa noite o Senhor possa estar visitando, curando, repreendendo o mal. Visita, Senhor, cada um nessa noite. Senhor, manifesta a cura, manifesta teu poder, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. E neste momento, ó Pai, quero te agradecer pelo dia, pelo fôlego de vida, pela paz. Agradecer pelo teu amor, pelo perdão, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Por enquanto, toma o primeiro lugar nesta noite e fala, Senhor, para a tua igreja. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão aqui podem sentar. Sublime louvor, adorando o Senhor. Tua palavra
Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. E para você também, né, que está conosco aqui no nosso culto. Queremos agradecer ao Senhor pela tua vida, porque nós sabemos que esse não é outro lugar, senão um lugar ao qual o Senhor ele tem marcado para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando o nome dele, a palavra dele nessa noite. Amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja e você também que está em casa, que possa acompanhar conosco, abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, aonde se encontra nessa noite a passagem bíblica a qual nós estaremos aqui compartilhando, né? Palavra essa a qual o Senhor tem nos dado, que é o tema também da nossa live nessa noite, nosso culto, na verdade, que tem como título dessa pregação, Se Escondendo do Chamado de Deus, né? Eu não sei como tem sido o seu dia, não sei como tem sido a sua chamada, na verdade, mas eu quero nessa noite a te encorajar, a você entender que tem um Deus que tem nos chamado pelo nome, independente das circunstâncias a qual nós temos enfrentado, mas o Senhor, Ele tem nos chamado pelo nome nessa noite, aleluia. Bom é estarmos na presença do Senhor, irmãos. Bom é nós estarmos diante daquele que garante a chamada dele na minha vida e na tua vida. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas o nosso Deus, Ele tem nos dado a promessa que em todos esses dias Ele estaria presente. Sabemos que não é fácil, temos vivido momentos difíceis, sim. Quantos nessa noite têm chorado? Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor, Ele conhece o teu coração e as lágrimas que caem dos seus olhos, e Ele está aqui nessa noite para consolar você, para te encorajar, para falar para você: ei, levanta, eu sou o mesmo Deus que tem levantado, tem te sustentado. E nessa noite eu marquei um encontro, porque eu quero falar com você nessa noite através da minha palavra. Amém? Palavra do Senhor que se encontra em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 somente até o versículo 5 nessa noite, amém? Os irmãos estiverem nos ouvindo bem, os irmãos podem estar nos ajudando também, tá bom, irmãos? Se estiver tendo algum chiado, algum ruído, vocês podem colocar, que os nossos irmãos vão estar nos ajudando aqui, auxiliando acerca disso. Diz assim, o título, né, desse capítulo da minha Bíblia, você pode acompanhar também. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando seu rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar a qual você está é terra santa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Todos nós conhecemos o personagem bíblico Moisés. Como nós temos por costume, talvez não fique somente na minha mente, mas na mente dos irmãos também, quando nós vamos falar sobre Moisés, a gente lembra daquele que foi colocado sobre as águas pela sua mãe, ou talvez aquele mesmo Moisés que estava diante daquele mar e Deus mandou que ele marchasse, que continuasse, e o mesmo Moisés de 10 mandamentos. Mas quando nós olhamos, nós vamos ver, lendo a palavra do Senhor, que antes de qualquer milagre ser feito na minha vida e na tua vida, o Senhor, Ele nos prepara. Nós começamos a ver a palavra de Moisés, a vida de Moisés aqui. Nós começamos a entender que a vida de Moisés, ela teve uma divisão em 3 fases, e todas as 3 fases, elas tiveram 40 anos. 40 anos, Deus preparando Moisés para algo que Ele queria fazer na vida dele, para fazer com ele, segundo o chamado e o propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Ali havia o chamado. Quando nós vamos ver,
Moisés, na primeira fase, nos 40 anos no Egito, nós vamos ver um Moisés ao qual era totalmente educado na cultura egípcia. Nós vamos olhar um Moisés que tinha a sua capacitação, tanto em engenharia, em matemática, astronomia, que quando nós olhamos, nós entendemos que Deus ele nos capacita em lugares talvez impensáveis. Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu vou entender agora porque o Senhor está me preparando para algo. Só que muitas vezes nós não olhamos para situações talvez adversas, entendendo que é o Senhor também nos preparando. Às vezes nós achamos que Deus ele vai fazer da nossa maneira e nos deparamos muitas vezes com Deus tratando segundo a vontade dele. Quando nós vamos ver Moisés, talvez ele estava num lugar improvável. No texto ao qual nós lemos aqui, fala que Moisés, ele queria libertar o seu povo. Moisés, ele foi criado no Egito, mas ele sabia que ele era hebreu. Moisés, ele tinha por nome egípcio, mas Moisés sabia que pertencia a um povo diferente. Moisés, mesmo em meio a uma cultura diferente, diz o texto que quando Moisés ele olha e ele pega um egípcio maltratando o outro, fala que Moisés ele se ardeu por dentro, mediante aquilo que estava ocorrendo. Fala que a ira se acende tão grande na vida de Moisés, que ele tenta praticar a justiça conforme a vontade dele. E fala que ele tenta intervir ali e acaba matando o egípcio, livrando o hebreu e enterrando aquele corpo. Só que Moisés, ele queria agir, quando nós vamos ver nesse texto aqui, segundo a vontade dele. E quantas vezes nós também queremos agir segundo a nossa justiça? Nós estamos em um período que nós temos visto muitas bandeiras sendo levantadas de justiça, por A, por B, mas a Bíblia me garante que o Senhor, ele é o dono da justiça. Ele é o que pratica a justiça. Nós não precisamos praticar com as nossas mãos, porque nós ainda temos um Deus que governa sobre o universo. E a palavra nos fala que a seu tempo ele trará a paga daquela ação. E Moisés, ele não entendia isso. Moisés, ele tinha um chamado, mas ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo que Deus tinha estabelecido para ele. Quando nós vamos ver, após ele cometer isso, ele ainda fica um período no Egito. Mas diz o texto que Faraó, quando fica sabendo que Moisés havia feito aquilo, o próprio Faraó, ele caça a vida de Moisés. Ele procura acabar com a vida de Moisés. Como é que pode? Se na verdade Moisés estava ali sendo educado, mas eu entendo que essa fuga de Moisés já era o propósito de Deus na vida dele. Moisés talvez sabia muitas coisas, mas tem momentos que nós temos que nos esvaziar daquilo que nós sabemos, para que a presença do Senhor e o conhecimento daquilo que é verdadeiro possa ficar na minha vida e na tua vida. Moisés, ele foi educado, ele foi capacitado naquela maneira, mas a capacitação do Senhor não tem nada a ver com a capacitação terrena. O Senhor nos capacita com armas diferentes. O próprio texto vem falando que a nossa armadura não é terrena, não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir toda legião que se apresenta nos locais celestiais. E Moisés, ele não tinha entendimento sobre isso. Quando nós vamos olhar para aqui, nós entendemos Moisés tentando livrar da maneira dele, com a mão dele. Mas o texto em Êxodo 13:3 diz assim: o Senhor é o que dá o livramento. Nós muitas vezes nós podemos orar, podemos planejar segundo a nossa vontade, mas é o Senhor que dá o livramento sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando nós vamos ver a segunda parte da fase da vida de Moisés, diz o texto que quando ele fica sabendo que Faraó estava perseguindo e querendo a cabeça dele, ele foge para o deserto. E quando ele chega no deserto de Midian, ele encontra e cria uma nova história ali. Tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, Moisés entendeu, talvez tenha saído fracassado, porque no entendimento dele, se ele talvez fosse o libertador, como que ele não conseguiu livrar o seu irmão e teve que fugir do Egito? Eu fico imaginando que talvez Moisés, ao olhar para aquela situação, ele devia pensar: fracassei. Aquilo que eu tinha que fazer eu não soube fazer direito. Aquilo que eu tinha que fazer, que era libertar, o que aconteceu? Talvez estivesse decepcionado com ele mesmo. Mas diz o texto que durante essa fase, no texto onde nós lemos, enquanto ele apacentava as ovelhas do sogro dele,
Deus se manifesta para Moisés naquele lugar. Nós vamos ver, a palavra do Senhor fala, talvez nessa noite você possa estar falando assim, eu tenho feito tanta coisa, mas eu tenho tanto tempo, eu não tenho tempo. Se nós olharmos para isso aqui, irmãos, nós nunca podemos dizer que não temos tempo para Deus. Porque nós vamos ver Moisés apacentando as ovelhas. Moisés, ele não estava à toa naquele lugar. Moisés, ele não estava descansando e ouve a voz de Deus, não. Moisés, ele estava em trabalho, entre os seus afazeres. E mesmo assim, Deus procurou e despertou Moisés. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, eu não sei vocês, mas parece que o dia está curto. São tantas coisas para nós fazermos. Se foi impressão minha, né? Mas eu acho que o dia está muito curto. Não parece que tem a mesma quantidade de dia que nós tínhamos antes. Parece que está tudo acelerado. Quando você vai ver, você também está acelerado e não consegue. Talvez as coisas que nós acabamos priorizando, nem essa nós conseguimos fazer. Mas o texto fala para nós que nós temos que botar a nossa mente nas coisas que são do alto. Porque o Senhor, ele traz à existência aquilo que nós necessitamos. Nós vamos ver Moisés no capítulo 3, versículo 1. Ele estava apacentando. Quando nós vamos olhar para Gideão também não estava à toa. Deus, ele gosta disso. Deus, ele olha para mim e para você. E no momento que nós estamos mais atarefados, no momento que nós falamos assim, não é possível, o Senhor fala, ei, é aí nesse momento. É quando você acha que não tem condições. Eu sou o Senhor que te dou condições e trago para você a existência do milagre. Da mesma forma, Moisés estava ali sem entender. Quando nós vamos olhar, nós vamos ver Gideão malhando os trigos. Quando nós vamos ver, na verdade, vamos olhar para Mateus. Jesus chama Mateus quando ele estava ali cobrando impostos. Quando nós vamos ver para os discípulos a qual estavam pescando, Jesus chama eles, estão trabalhando, agora vocês precisam trabalhar para mim. Eis que eu vos chamo para ser pescadores de homens. A profissão nós temos muitas, mas nós precisamos abraçar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo Moisés, talvez ferido, assim como eu e você. Tantas coisas nos ferem, não é verdade? Situações que acontecem na minha vida e na tua vida. Mas eu vejo um Deus que conhece Moisés e assim também como conhece você. O Senhor conhece aquilo que me aflige e te aflige. O Senhor, ele conhece a nossa estrutura. E quando nós entendemos que nós estamos diante de um Deus que conhece a minha estrutura, eu não preciso temer, porque a sarça ela vai queimar, mas ela não vai se consumir, porque o milagre está estabelecido ali. Moisés, em meio àquelas tarefas, talvez ele poderia ter olhado e não ter feito nada, mas quando nós vamos olhar aqui, nós vamos ver que Moisés, ele tem 3 ações. Diz o texto que Moisés, ele olha e vê. Ele poderia não ter ligado para aquilo, né? Porque afinal de contas, o que era uma sarça? A sarça nada mais era do que um arbusto, que era muito comum entrar em combustão no deserto, por causa do calor. Mas Moisés, o que chamou a atenção a Moisés não era isso. Era, na verdade, o fato de ter fogo e não se consumir. Ele entendeu que ali tinha algo diferente naquela situação. Eu não sei qual é o fogo que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o fogo que você tem enfrentado na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor, ele tem te chamado. O Senhor tem te chamado pelo teu nome nessa noite. Você talvez possa pensar assim, eu não tenho um chamado muito grande. Mas quantas coisas o Senhor tem depositado nas tuas mãos, né? Eu não sei quem foi o que pregou aqui falando justamente disso. Quantas vezes o Senhor tem te levantado para orar a pessoa que você talvez nunca nem fale para a pessoa que está orando por ela. Mas na verdade, a tua oração tem feito a diferença na vida daquela pessoa. Talvez nós não iremos saber aqui, mas o Senhor um dia vai falar, ei meu filho, sabe aquela oração? Esse aqui está do meu lado aqui, porque eu te usei e você deu lugar, você ouviu o meu chamado. E quando eu te levantei e falei, ora, você foi sensível à minha voz e eu consegui entrar, porque você entrou em oração, assim como eu tenho feito com outros.
Porque não é somente a gente. Quando Deus fala acerca de alguma pessoa, o Senhor está levantando um exército. Quando nós vamos entender, nós às vezes pensamos a mesma coisa de Elias. Ah, só eu? Senhor, só eu? Prefiro a morte. Só que Deus fala assim, ei, não é só você não. Tem mais 70 que não se dobraram os joelhos diante de Baal. O Senhor tem nos levantado para orar justamente por isso. Então nós vamos ver que Moisés, na verdade, ele viu. E diz o texto que ele pensou com ele mesmo. Ele olha a sarça e ele pensa com ele mesmo. Chegarei próximo e verei essa grande maravilha. O que Moisés não sabia, irmãos, ele foi levado pela curiosidade. Mas o que Moisés não sabia, que o milagre que iria acontecer não seria na sarça, mas seria na vida dele. O milagre a qual o Senhor ele tem para mim e para você, não é somente na situação, mas é na tua casa, é na tua família, é naquilo que você tem colocado diante dele, é aquilo que você tem depositado na presença do Senhor. Nós vamos ver, na verdade, que a sarça, ela nos representa um arbusto fraco. Sim, é fraco, é comum, mas eu quero te dizer uma coisa, com a ajuda de Deus, não há nada que nós não possamos alcançar. Porque quando o Senhor ele nos chama, ele nos capacita e fala, ei, estou te chamando, mas eu já abri o caminho, eu estou te chamando porque eu já derrubei o gigante, eu já derrubei os grilhões, é só basta que você venha a tomar posse do que eu tenho chamado. Quando nós olhamos aqui no versículo 5, nós vamos ver um Moisés que ouve. Ele não apenas vê e pensa, mas ele também ouve aquilo que está sendo falado. Ele ouve a promessa qual Deus tem falado com ele ali face a face. Diz o texto que a voz, né, fala ali com ele, o anjo do Senhor fala com ele e fala assim, ei, vem agora e te enviarei. Talvez Moisés, ao ouvir falar do Egito, enquanto ele estava em Midian, talvez seu coração devia tremer, porque ele sabia que estava pedido de morte naquele lugar. Talvez Moisés evitasse até se direcionar por algum lugar próximo ao Egito, mas o que ele não imaginava é que em meio ao seu deserto, o Deus que o havia chamado e como libertador era o mesmo Deus que ele encontraria naquele lugar. Não precisou Moisés ir novamente ao Egito, mas o Deus que moveu na vida dos egípcios e daqueles que estavam lá dentro era o mesmo Deus que encontrou Moisés naquele lugar para dizer, ei, o teu chamado não está no fim, pelo contrário, você viveu 40 anos, mais 40 anos você está nesse deserto, Moisés, mas eu quero te dizer, é agora que irei cumprir aquilo que eu tenho estabelecido para você na sua vida. Então, como nós vamos ver, Moisés talvez se sentisse fracassado, talvez o medo devia apavorar ele, irmãos. Quantas pessoas cometem coisas terríveis, não digo nem tão terríveis, mas quando estão devendo a justiça, fogem, né? Porque muitos não têm coragem de se entregar. Na verdade, Moisés, ele estava vivendo essa vida. E quando ele olha para ele pensa, quem sou eu para o Senhor poder usar? Eu fracassei. Que razão teria para que Deus me mandasse novamente naquele lugar? Talvez nós temos experiências que não são nada boas, mas eu quero te dizer, é sempre tempo de um novo começo. Sempre é tempo de um novo começo na minha vida e na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus que ama recomeço. É um Deus que ama e que investe e está disposto a mudar a nossa história. Mesmo quando tudo parece que está perdido, e às vezes aos nossos olhos realmente está, mas o Senhor ele vem trazendo vida, restaurando os nossos sonhos, restaurando o nosso chamado, aquilo que nós estamos diante dele. Nós vamos ver que Moisés, na verdade, Moisés ele começa a rejeitar, ele tenta se esconder do chamado de Deus. Moisés, ele está naquele lugar e ele começa a questionar com Deus. E nós vamos ver aqui no versículo 11 e 12, que Deus ele fala assim para ele, vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito e os filhos de Israel. Versículo 12. E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse lugar. Moisés, quando ele escuta essa palavra, eu fico imaginando, e Moisés, o primeiro motivo que ele diz para
para o Senhor diante daquele chamado, para poder se esconder, era justamente isso. Eu não sou ninguém. Muitas vezes nós achamos que, não, o Senhor não quer me usar, o Senhor tem A, o Senhor tem B, mas eu quero te dizer uma coisa, o teu chamado é exclusivamente seu. O seu chamado é seu, porque o que o Senhor tem confiado nas suas mãos, o Senhor tinha uma multidão dentro do Egito. Será que ele não poderia levantar outro? Só que na verdade, Deus separou Moisés para ser libertador. O nosso chamado só nos cabe a nós mesmos. E foi isso que Moisés ele teve que aprender. Eu fico imaginando Moisés ali pastoreando aquele rebanho, olhando a noite, o dia, e imaginando as maravilhas de Deus, pensando em tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Tudo que ele achou que tinha sido, que sabia, Deus ele deixou ser desconstruído no deserto. Aquilo que nós estávamos falando, nós temos que ser moldados segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa vontade, mas segundo o que Ele tem para mim e para você. A sarça, ela ardia e não se consumia, mas não era somente o fogo, era a palavra que estava contida ali, e automaticamente com a palavra vinha a glória. Era a glória de Deus que estava sendo manifesta naquele chamado. Então muitas vezes nós temos dificuldade de entender justamente isso, porque nós achamos que não somos ninguém. Quem sou eu para o Senhor poder usar? Quem sou eu? A segunda verdade que eu vejo é que quando Deus ele fala: ei Moisés, é você mesmo, você irá e eu te darei sinais para que você fale. Moisés, não contente, ele ainda fala assim: como eu posso ir se eu não sei o seu nome? O povo do Egito, eles adoravam a muitos deuses, e todos eles tinham uma característica e tinham um nome. Então Moisés ele não queria voltar sozinho. Como ele iria voltar diante de um local que havia tantos deuses? Só que na verdade Moisés era conhecido como outro nome. Moisés era aquele que havia matado o egípcio e tinha fugido. Moisés era aquele que tinha sido criado pela filha de Faraó e nunca assumiu o trono. Só que uma coisa que eu entendo aqui é que Deus ele faz criança assentar em tronos e idosos alcançar nações, porque o nosso Deus é um Deus grande. Então nós não temos que olhar para a nossa limitação, porque quando Deus quer, Deus faz como fez com Joel, coloca Joel em trono e faz Moisés voltar e com todo vigor, para que pudesse alcançar e libertar o povo de Israel, os hebreus daquele lugar. O nosso Deus é um Deus grande, e muitas vezes nós queremos nos esconder daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, atrás de desculpas. Ah, não, Senhor, eu não sei o seu nome, quem é o Senhor? Só que antes de Deus nos mandar, o Senhor se revela para nós. E o Senhor fala: ei, eu sou o que te liberto, eu sou o que te restauro, Moisés. Eu sou o Senhor que te levanto e te capacito a você cumprir o que eu tenho colocado nas suas mãos. Talvez você olhe para a sua estrutura e fala: Senhor, quem sou eu? O Senhor fala: você é a pessoa que eu tenho depositado o meu chamado e que tenho levantado e ungido para que possa alcançar as nações. E muitas vezes nós queremos esconder atrás das nossas limitações. Nós falamos: Senhor, sou tão pequena, Senhor, ninguém me conhece. Às vezes nós falamos muitas coisas assim como Moisés, só que na verdade, quem batalha por nós nunca perdeu uma batalha. Nações guerreiam e são vencidas, mas o povo de Deus, Deus tem levantado para guerrear e vencer, porque Ele é o nosso general. Ele é o nosso general. Quando eu olho para Moisés, não satisfeito ainda, a qual Deus havia falado com ele, Moisés novamente ele questiona, e ele fala assim: quem sou eu? Quando eu chegar diante dos anciãos, quem eu direi que me enviou? Moisés agora está preocupado com seus próprios irmãos. O que os seus irmãos achariam dele? O que os irmãos achariam dele? Ele voltando, ele tinha sumido. Só que o Senhor, na verdade, ele fala: ei, Moisés, existem muitos nomes, mas eu sou o Senhor que conheço cada um e dou a identidade a cada um. Nós vamos ver quando o Senhor Jesus, naquele momento que ele fala assim, olha, ele começa a contar
e falar sobre o que iria acontecer, que o Filho do Homem seria preso, que ele seria crucificado, que ele morreria, mas ressuscitaria. E ele vira para os seus discípulos, porque a multidão que estava ao redor já havia abandonado. E ele olha e fala assim: ei, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, ele levanta e fala assim: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro ele fala essa palavra, automaticamente Pedro se acha em Cristo, porque Jesus vira para ele e fala: eu sou, e tu és Petrus, você é Pedro. Automaticamente a identidade de Pedro foi pela pessoa de Jesus. Quando nós entendemos quem ele é, nós nos achamos nele. Moisés, quando ele volta entendendo que não era pela força dele, não era segundo a vontade dele, mas era segundo o eu sou, porque o eu sou o havia enviado. Quando nós colocamos o eu sou na nossa frente, não há nada que possa resistir diante dele, porque o nosso Deus, ele é grande. Moisés, não satisfeito, Moisés novamente ele questiona e fala que não era eloquente, ele era pesado em línguas. Como eu poderei falar para uma nação? Como eu poderei falar? Eu não sei falar mais, sou pesado de língua. Quando nós vamos ver em Êxodo capítulo 4, versículo 11, o Senhor responde para Moisés e diz assim, Êxodo 4 e 11, 10 em diante, quando o Senhor fala que ele iria, Moisés fala assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Glória a Deus. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. O Senhor tem nos ensinado o que falar, como agir dentro daquilo que Ele tem nos capacitado. Então não adianta você pensar que você não é ninguém, porque o Senhor tem depositado em você uma confiança e uma promessa. E Ele espera que nós venhamos abraçar o chamado e não nos esconder daquilo que Ele tem para cada um de nós. Quando nós olhamos no versículo 13 ainda, ele fala justamente isso. Ah, Senhor, envia aquele que adivinha enviar, menos a mim. O Senhor fala tudo para Moisés o que ele teria que fazer. E no final ainda, ele fala: Senhor, envia outro, menos a mim. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos entender a vontade do Senhor, porque não há outro lugar melhor senão a vontade dele. A vontade de Deus para Moisés não era ele passar mais 40 anos naquele deserto, pastoreando aquelas ovelhas, mas era ele voltar e anunciar as maravilhas do eu sou. O Senhor tem nos chamado a testemunhar as maravilhas dele na nossa casa. Aonde você estiver, o Senhor nos convida. E quando você obedece dessa forma, nós acabamos colhendo promessas e frutos da nossa obediência, porque o Senhor, Ele é bom. Entendemos que fazemos muitas coisas, mas precisamos fazer aquilo que é melhor, o que o Senhor tem colocado. Eu quero te convidar nessa noite a você não se esconder daquilo que o Senhor tem para você. Talvez você se ache pequeno, mas você é do tamanho que o Senhor estabeleceu. E é no seu pequeno tamanho, assim como era Davi, que você irá vencer o gigante. É no teu tamanho, porque não tem tamanho diante do Senhor. Samuel, quando entrou na casa de Davi, ele tinha na mente Saul, porque Saul era muito bonito e grande, alto, formoso. Então Samuel, quando ele entra na casa para poder ungir o próximo rei de Israel, diz o texto que ele começa a olhar para os filhos de Jessé. E automaticamente ele olhava e pensava: eu acho que será esse, é grande, forte, valente, bonito. E o Senhor falava: não é esse. E foi passando filho por filho de Jessé, até que se acabassem todos os filhos. E diz o texto que Samuel fala: ei, não tem mais nenhum? Não tem mais nenhum? E diz que Jessé fala assim: tem um menor,
que fica lá junto com os rebanhos. E Samuel fala: ei, manda chamar, porque nós só iremos sentar na mesa quando esse menor, esse que o Senhor estabeleceu, chegue aqui e eu possa ungir. Talvez muitos podem não lembrar de você, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus do céu conhece, e o Senhor tem enviado nessa noite a unção que quebra todo jugo, toda culpa, tudo aquilo que é contrário à minha vida e à tua vida. O Senhor tem jogado por terra nessa noite, para que você possa abraçar o que Ele tem para você, sem medo. Não olhe para os erros, mas olhe para aquele que tem poder de consertar os erros e fazer uma nova história. Uma história não escrita pela minha mão, pela minha caneta, mas escrita pelo sangue do Cordeiro, que teve poder de libertar aquelas vidas daquele lugar e trouxe uma nova história. Que nessa noite nós possamos nos esconder, não debaixo do nosso medo, mas possamos nos esconder debaixo das asas do Onipotente, porque é o Senhor que tem nos guardado. Então nós temos que caminhar em direção ao nosso chamado nessa noite. Eu quero te dizer, aguenta firme. A tua oração não tem sido em vão. O Senhor tem levantado intercessores e você faz parte dessa classe. E no momento certo, você irá ver os céus abertos. Você, quando orar, você não vai ver somente parede e teto, mas você vai ver o trono do Senhor diante de você. E as suas lágrimas sendo recolhidas, porque essa é a realidade. O choro, ele pode durar uma noite, pode estar doendo, mas a certeza da vitória, ela vem. Não virá à noite, mas virá no amanhecer diante do Senhor. Não se esconda. Para finalizar aqui, Salmo 139, a qual o salmista, ele teve que aprender isso também. Ele teve que aprender que o mesmo Deus que conhece a criança no ventre da sua mãe e que tem poder de criar e trazer a existência, é o mesmo Deus que me conhece e te conhece. O salmista, no capítulo 139, versículo 1 em diante, diz assim: ó Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar, e de longe conheces meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda que não chegue nenhuma palavra à minha boca, tu, Senhor, já conhece. E tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhoso demais, de sobremodo elevado. Para onde me ausentarei do teu espírito? Porque se eu fugir da tua face e subir aos altos céus, tu estás lá. E se eu fizer da minha cama no mais profundo abismo, tu também estás lá. E se eu tomo das asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, e a tua destra me sustentará. Essa é a promessa do Senhor, nos sustentar em meio à nossa jornada. Tudo que nós temos feito, o Senhor vai trazer à existência no momento oportuno. Não era no momento do Moisés, mas era no momento que ele estava no deserto. Não era no momento onde ele tinha abundância de tudo que ele imaginava, mas era justamente na escassez. É na escassez que Deus, ele traz a existência para Moisés e torna Moisés forte e poderoso em meio ao Egito. Que nessa noite nós possamos guardar essa palavra, crendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus rico, que tem poder de trazer à existência tudo aquilo que não existe. Eu gostaria de convidar a Janaína para estar me ajudando a orar pelos pedidos nessa noite, amém, irmãos? Creia que o Senhor, ele é poderoso. A diaconisa Janaína vai estar me ajudando em oração aqui, né? Que nós possamos estar certos, que você tem um lugar certo na presença do Senhor, na obra do Senhor. O teu lugar é seu e o Senhor tem te chamado. Que nós possamos descansar no Senhor nessa noite. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos estar orando. Aleluia, nesse momento. Deus. Você que colocou o seu pedido. Aleluia. Vamos estar crendo que o Senhor já entrou de providência nessa causa. Aleluia, onde nós não podemos alcançar, que o Senhor ele venha estar tocando neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e
meu Pai. Quero te apresentar nesse momento o nosso pastor Sérgio. Oh, Deus. Deus, toca nesse momento com tuas mãos santas e poderosas. Pai, visita nosso pastor, toca da cabeça à planta dos pés. Pai, seja com sua saúde, Senhor, neste momento. Pai, toma a família, Senhor, do nosso pastor Sérgio nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus. Pai, essa família te pertence. Pai, vai entrando de providência, Senhor, na tua casa. Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir também neste momento, Deus, oração pelo Gustavo. Pai, toma o Gustavo, Senhor, nas tuas mãos. Pai, seja o que for que ele esteja colocando diante de ti. Pai, tu vai entrando também, Senhor, de providência nesta vida. Pai, queremos te apresentar, Senhor, a Marinete, irmã da missionária Marilda. Pai, toca na Marinete, Senhor, neste momento. Pai, visita a sua casa. Meu Deus, visita, Senhor, essa causa que ela tem colocado diante de ti. Senhor, dá vitória, Senhor, para Marinete, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos te apresentar, Senhor, neste momento a irmã Paulina. Pai, toma, Senhor, a irmã Paulina nas tuas mãos. Pai, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Pai, seja com a tua serva neste momento, vai dando vitória. Queremos te apresentar neste momento a saúde da Amanda, Senhor, e a sua família. Pai, toca na Amanda, Senhor, neste momento. Deus de poder e glória. Senhor, essa vida é tua. Pai, queremos te apresentar o pastor Osaí e seus filhos. Pai, toma o pastor nas tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aquilo que ele tem te apresentado e colocando diante de ti. Senhor, que o Senhor venha visitar esta causa neste momento. Queremos te apresentar também Ivonete, Senhor, e Iranildo, que estão com suspeita de Covid. Pai, que o Senhor venha tomar essas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, há poder no teu sangue. Pai, em nome de Jesus, Pai, seja com a saúde dos teus servos, Senhor. Visita, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, queremos te apresentar também o Irisvan, que está pedindo por uma causa impossível. Pai, toca, Senhor, no Irisvan neste momento. Pai, aquilo que é impossível aos nossos olhos. Pai, que tu venha fazer o possível, Senhor, na vida do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, venha atrás de providência. Meu Deus, que teu servo, Senhor, venha cantar o hino da vitória. Queremos te apresentar também o pastor Cícero e família. Pai, toma, Senhor, o pastor Cícero nas tuas mãos. Pai, visita a sua família. A saúde da Débora, Senhor. Toma nas tuas mãos a Débora, Senhor, neste momento. Pai, a tua saúde. Pai, vai restaurando a tua serva. Pai, em nome de Jesus. Queremos te apresentar também o Richard, Senhor, que está com água nos pulmões. Pai, visita o Richard neste momento. Deus, a sua saúde. Pai, vai dando vitória. Queremos te apresentar também a família da Isabel Dias, Senhor. Toma a Isabel, Senhor, neste momento. Pai, cada um, Senhor, os que não foram falados aqui neste papel, que tem apresentado algo a ti, Senhor, nessa noite. Pai, que o Senhor venha tocar neste momento. Pai, venha tocar, Senhor, em cada lar. Meu Deus, cada lugar, Senhor, que chegar, Senhor, essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha haver libertação. Meu Deus, que venha haver cura. Meu Deus, que venha haver batismo do Espírito Santo. Deus, faz um mover, Senhor, diferente. Pessoas que estão desanimadas, Senhor, neste momento. Meu Deus, que não tem mais prazer, Senhor, de ler a tua palavra. Com esfriamento espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai quebrando, Senhor, todas as cadeias do inferno. Pai, todas as correntes que têm aprisionado teus servos. Tem impedido, Senhor, de caminhar na tua casa. Pai, vai tocando neste momento. Pai, coloca teus anjos, Senhor, em ponto de estratégia. Pai, seja com teus servos. Pessoas que estão com depressão, Senhor, com medo de sair de casa. Meu Deus, dá poder no teu sangue. Pai, vai jogando por terra todo o trabalho. Meu Deus, todo o feitiço. Tudo aquilo que o diabo tem colocado para atrapalhar a bênção dos teus servos. Pai, joga por terra neste momento. Pai, visita cada causa. Meu Deus, que teus servos venham cantar, Senhor, o hino da vitória. Obrigada, Senhor. Não porque nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor já tem respondido e
e já tem entrado de providência em cada causa, Senhor. É tudo que lhe pedimos, já lhe agradecemos, certos da vitória, no nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Pastor Edivaldo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade, mas queremos encerrar com um louvor ainda. Nós estamos aqui com o jovem Júnior, irmão do nosso irmão Bruno. Estará trazendo mais um louvor e depois já estamos encerrando nessa noite. Mas desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você nos permitir entrar dentro do seu lar. Essa palavra que Deus trouxe para os nossos corações, que sejamos visitados pelo Espírito Santo. Sei que não tem sido fácil, mas quando Deus ele está no controle, irmão, não adianta. A vitória é certa, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com paz. Amém. Falado aqui de caminhada, né? Nós vamos louvar essa canção, Caminhada. Senhor, se há perigo de queda ou revés nessa estrada de lutas cruéis, me ajuda a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não a posso levar, tua graça me há de bastar. No caminho não posso parar. Eu sei que a cruz que me desse, Senhor, é só minha, só eu sou portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atroz, me sustenta ouvir tua voz. Eis-me aqui para te ajudar. Senhor, é difícil o vale passar, quando a cruz que eu estou a levar me parece pesar mais e mais. Porém, mais pesada levou meu Jesus. Sem gemer, sem lamentar, a cruz suportou-a com dores mortais. Subiu ao Calvário e ali morreu, por você e por mim se fez réu, isto sendo agradável a Deus. Provou Cristo a morte de cruz com amor, me livrou do Calvário de dor, liberou minha entrada no céu. Não sei como estás, meu irmão, junto à cruz. Meu Deus, me ajuda. Chorando ou cantando a fundo, Oh, aleluia. ou se pensas em abandonar. Eu sei ser difícil o seu conduzir numa estrada onde podes cair sem jamais conseguir levantar. Porém, te recordas que Cristo Jesus nos deu fardo em lugar de uma cruz, fardo leve
sarará. Do seu coração, possa abençoar vidas. Amém? Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Quero que aqueles que estão presentes vamos ficar em pé. A nossa live continua, os cultos normais, todo dia às 19h15. Amanhã não é presencial nem sábado, mas domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, o nosso culto com a live presencial às 19h15. Amém? Quero agradecer a Deus por cada um que se encontra aqui e por aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada pedido de oração. Eu tenho certeza que hoje, Senhor, tu tens visto o clamor desta igreja. Senhor, tu conhece e sabe a necessidade de cada um. Tu sabe como precisamos ser visitados por ti, ó Pai. Porquanto visita-nos nessa noite. Repreenda o mal, repreenda a dor, toda a fraqueza, todo o desânimo. Senhor, a poder no teu nome. Eu quero nessa noite profetizar famílias abençoadas, lares abençoados. Senhor, cada um que está ouvindo, Senhor, não sou lá. Senhor, visita agora, Senhor, a saúde de cada um. Das nossas crianças, dos nossos jovens, da União Feminina, dos obreiros, nossos músicos. Visita a tua igreja, visita o teu povo nessa noite. Ó Pai, decreta, Pai, a vitória, decreta a cura, decreta a paz, a tranquilidade, o descanso. Entra com providência, traga paz para nossas vidas, traga paz para os lares nessa noite. Muito obrigado pela mensagem mencionada nesta noite, pela palavra profética nesta noite, e tomamos posse para nossas vidas. Senhor, que possamos ir em paz, que possamos ter uma noite de paz e tranquilidade, que teu Espírito Santo possa fluir sobre as nossas vidas e que possamos sair aqui renovado, e que cada um que está ouvindo, Senhor, seja renovado nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos nesta noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor, que todos digam amém. Nós temos um brado de vitória e dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Tenhamos uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Tudo vai vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar. Deus está olhando agora o meu coração. Quero ser tua vida e vencer de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus, tu vai vencer.
igreja.